Olá, pessoal. Vamos estudar hoje um pouquinho sobre resistores. Só que é, na apresentação desse conteúdo, nós não podemos deixar de mencionar o nome de duas pessoas ilustres, dois ilustres cientistas da época, um inglês chamado Thomas Alva Edison, responsável pela criação da lâmpada elétrica, e também o alemão, físico e matemático, George Simeon, responsável pela determinação da lei de Ohm. Então, esse conteúdo ele está na apostila número 3, aula 11, resistores, está na página 35. Então, vamos lá. Onde nós encontramos resistores? Resistores são equipamentos, são elementos encontrados em placas de circuito eletrônico, são os filamentos da lâmpada incandescente, e na parte interna do chuveiro nós encontramos resistores. O que são os resistores? São elementos cuja principal função no circuito é transformar a energia elétrica em energia térmica. Sua função ali é pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica. Então, um resistor é um elemento de um circuito que tem como função exclusiva transformar a energia elétrica em energia térmica, calor e ou luminosa. Resistência elétrica. Resistência elétrica é uma grandeza que representa a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, uma propriedade que indica o quanto um componente se opõe à passagem dos elétrons, opondo-se assim ao estabelecimento de uma corrente elétrica. Então, os elétrons, ao passar por uma estrutura, por uma substância, eles vão se deparar com uma estrutura cristalina, que é formada de íons, e o elétron, nessa passagem, vão ocorrer colisões com essa estrutura cristalina, e essas colisões vão transferir parte dessa energia elétrica para essa estrutura, sendo transformada em energia térmica, tá bom? Essa energia elétrica que foi transformada em energia térmica, denominamos de efeito Joule. Efeito Joule é a transformação de parte da energia elétrica em energia térmica. Então, efeito Joule é a transformação de parte da energia elétrica em energia térmica. George Simeon, então ele foi responsável pela determinação de lei de Ohm, que estabelece que em determinados materiais a relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica é constante. E os materiais que obedecem essa lei são determinados de materiais ômicos, tá bom? E a curva característica de tensão por corrente desses materiais é essa nossa reta aqui, tá? Que representa uma função do primeiro grau, estabelecendo que, conforme a tensão e a corrente varia, no entanto, o meu coeficiente angular, que é a minha resistência, permanece o mesmo. A unidade de medida. A unidade de medida da resistência elétrica é a unidade de medida da tensão sobre a unidade de medida da corrente elétrica. Então, temos da DDP, diferença de potencial, que é o volt, representado pelo V, da corrente elétrica, o ampere, representado por A. Então, a unidade de medida de resistência elétrica seria o volt sobre ampere. Mas, em homenagem ao George Simeon, denominaram a unidade de medida como ohm, letra grega aqui, ômega. Agora vamos resolver um exercício, o exercício número 3. Um resistor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,20 amperes, quando submetido a uma DDP de 100 volts. Determine a resistência elétrica desse resistor. Então, para isso, nós vamos aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica, que é o que nós precisamos determinar, ela é obtida através da divisão da tensão elétrica pelo I. Tensão elétrica é dada em volts, corrente elétrica é dada em ampere, então nós vamos substituir só. R é igual a U dividido por I, o meu U é 100 volts, o meu I é 0,2 amperes, 100 dividido por 0,2 vai dar 500 ohms. E encerra-se essa aula número 11, pessoal. Fique com Deus e até breve.